Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Treine e Testemunho. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história, o propósito que nos trouxe até aqui e como que surgiu esse podcast. Oi pessoal, a gente está muito feliz por estar aqui com vocês, né? Esse espaço aqui que nasceu da nossa paixão em comum, que é o treino e testemunho de Deus nas nossas vidas, e nós queremos compartilhar essa trajetória com vocês. Exatamente. Muitas vezes a gente sente que falta um espaço, né, para falar sobre fé e saúde de uma maneira autêntica, mostrando altos e baixos, né, sem perfeccionismo, apenas constância e propósito. Sim, nós queremos caminhar junto com você, aprendendo juntas, crescendo, lembrando que com Deus a gente sempre pode recomeçar, que o melhor de tudo é saber que não estamos sozinhas, mas que estamos unidas por um propósito. A fé, elas não dá essa força para enfrentar as batalhas diárias, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A gente precisa entender que a gente tem que cuidar dele e que isso também é um ato de adoração a Deus, cuidando desse nosso corpo aqui. Então, a vida real, ela tem desafios, né? E se a gente compartilhar os nossos testemunhos, eles vão nos ajudar a ver que a gente não está sozinha. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde pequena eu sempre fui muito competitiva, né? Apaixonada por esportes. Eu andava de patins, eu andava de bike, jogava handball, jogava vôlei, adorava as aulas de educação física. Queria estar em todas. Mas aí a vida vai passando, né? Vai vindo a correria de trabalhar, estudar. E essas atividades vão ficando um pouquinho mais de lado. Já indo para a parte onde eu casei com 63 quilos e mudei para Curitiba. Então, essa questão de mudança, né, de cultura, de ficar longe da família, teve um impacto muito grande em mim, tanto físico como emocional. Eu acabei ganhando mais de 24 quilos, né? Daí até que veio a pandemia. E na pandemia eu decidi uma mudança mais drástica, digamos assim, né? Nada que eu estava fazendo estava funcionando, então eu fui para uma mudança de chave, de verdade. Como eu estava acima do peso, eu não estava me sentindo bem, eu comecei a treinar em casa com aquilo que eu tinha no YouTube, né? Comecei a fazer esses exercícios até que eu perdi 5 quilos. E aí eu tinha muita vergonha de sair, de fazer academia. E como eu perdi 5 quilos, eu acabei tomando coragem para descobrir algo que eu gostasse. Então, em 2021 foi onde eu comecei o Muay Thai, né? Então, antes disso, eu vivia muito deprimida, reclamona, tive muita crise de ansiedade. E quando eu comecei o Muay Thai, eu percebi que eu conseguia extravasar, né? Socando ali, imaginando pessoas e situações. Então, toda a minha raiva, fúria, crises, ansiedades, eu conseguia descontar ali no Muay Thai. Então, foi muito bom. Nesse período, eu perdi mais 5 quilos e fui me sentindo cada vez melhor, né? Fui graduando, fui evoluindo e persistindo. Então, passou, né, eu fiquei 3 anos fazendo Muay Thai, passou um tempo, eu comecei a servir no Ministério de Esportes da minha igreja, onde eu passei também a andar de bike, né, com essa turma. Fui começando a querer correr. Eu lembro que eu contratei até uma assessoria online bem baratinha na época, só para ter um norte, que me ajudou bastante, né, que eu fui até a assessoria era do 0 a 5 quilômetros. Então, eu consegui sair do zero, fiz os meus primeiros 5 quilômetros correndo. Nossa, que felicidade, né? Fui emagrecendo, perdi mais 10 quilos, fui pegando gosto. Quando eu fiz o meu primeiro 5 quilômetros, eu nem acreditei, porque todas as vezes que eu tentava correr, eu não conseguia correr nem um minuto seguido.
Então foi muito, 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 muito bom. Só que por algum motivo em 2024 eu acabei perdendo foco de novo e eu retrocedi. Eu engordei de novo, eu saí da rotina. Quando eu me dei conta eu estava parada e já tinha engordado. Eu me senti perdida, né? Perdi meu propósito. Então por isso que eu digo que o propósito ele precisa estar no lugar certo. A gente precisa tirar nossa motivação do lugar certo, porque se a gente tirar, né, tiver o propósito no lugar errado, as coisas podem voltar ao que era antes, né? Então a gente tem que estar bem firme nesse propósito. Aí a gente fez uma viagem de férias em agosto e eu percebi que realmente eu tinha inchado. Aí quando eu voltei eu resolvi voltar à rotina e fui colocando as coisas nos lugares aos poucos. Também resolvi fazer aula de patins, porque apesar de ter andado ali na infância, né, já faz tanto tempo que a gente acaba perdendo equilíbrio, né? Voltei a correr também, que é uma sensação única de superação. Pedindo forças para Deus também, para não permitir que eu desista de novo. E aí a gente acaba ficando parada, desanimada, ou porque não viu evolução tão rápido, ou porque estagnou, né? Voltei à zona de conforto, eu estava acomodada, digamos assim, porque eu já tinha perdido e eu achei que eu não ia engordar de novo, né? Mas estava errada. Eu quero cuidar melhor do meu corpo, não só por uma questão de vaidade, né, estética, mas sim por honra e obediência a Deus. Ele nos ensina a cuidar do nosso corpo, né, que é o templo do Espírito Santo, a gente já vem falando isso. E é algo que a gente não pode esquecer, né? Então eu tô numa fase de recomeçar. Tô recomeçando aos pouquinhos, um dia de cada vez, como dizem por aí, né, matando um leão por dia. Então, quando você estiver assim também, não desista de recomeçar. Ou não tenha medo de começar. O tempo ele vai passar de qualquer jeito e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, comigo já foi um pouquinho mais tarde, assim que eu comecei essa relação com o esporte. Não foi porque eu gostava de esporte, na verdade foi porque eu comecei anticoncepcional, né? E de uma forma assim eu ganhei uns 10 quilos, assim que eu comecei a tomar o anticoncepcional. E daí eu falei, meu Deus, eu nunca fui assim, porque eu sempre fui bem magrinha a minha adolescência toda, né? E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu fui lá, me matriculei na academia, né? E desde então, assim, nunca mais larguei a musculação, porque eu amei. A corrida, ela começou agora, metade do ano passado. Mas a musculação desde 2016, meu segundo ano da faculdade, que eu vi, gente, eu tô fazendo uma faculdade, né, da área da saúde, eu vou ser enfermeira e eu não cuido do meu corpo, né, eu não tô me gostando, não tá legal. Então foi aí que eu comecei esse do esporte. Então eu ficava na academia, eu fazia as aulas que tinham, né, ritmo, jump, então eu sempre ficava lá umas 2 horas na academia. E foi aí que nasceu tudo esse amor pela academia, né? Só que eu era novinha, né? Eu tinha meus 22 anos e eu era sedentária, né? Então eu tinha engordado, aí assim que eu comecei a musculação, eu emagreci muito rápido, mas muito rápido. Em 3 meses, metabolismo super acelerado, né? Então eu fazendo tudo isso, 2 horas de academia todo dia, eu emagreci em 3 meses, estava magra, magra, magra. Depois disso comecei a ganhar um pouco de massa muscular e tudo mais, né? Só que eu não precisava fazer dieta, eu comia de tudo e fazia musculação e emagrecia, tava ficando muito bonita, então isso me fez pensar que eu não precisava de fazer dieta. Então eu não aceitava eu ter que fazer dieta. Eu achava que assim tava bom e eu continuava comendo minhas coisas e fazendo musculação. Até que o tempo foi passando, às vezes acontecia alguma coisa no trabalho, principalmente quando eu mudava de trabalho. Aí eu ficava uns 6 meses assim focada no trabalho, em aprender o trabalho, né, que eu tava fazendo.
Então eu parava um pouquinho de ir para academia, aí voltava para academia, aí eu vi que emagreci um pouquinho, mas não emagreci o suficiente, não era mais como antes, eu tinha que começar a fazer, se eu não fizesse dieta eu não emagrecia, né? Se eu não fizesse cardio eu não emagrecia. Então eu comecei a perceber que eu realmente precisava mudar não só a questão de exercícios, porque exercício é muito fácil para mim, mas a dieta realmente é algo que é muito mais difícil e que mexe muito mais com a minha mente, sabe? Daí até que você vê que sozinho você realmente não consegue, né? É muito importante a gente se conscientizar da importância da alimentação, né? E que se ela não tiver certa, não vai adiantar todo o seu esforço lá na academia, entendeu? Você não vai conseguir o corpo que você quer. E não só por isso, mas seguindo a Bíblia, seguindo a palavra de Deus, a gente sabe que gula é algo que Deus não se agrada. Então, a gente tem que aprender, né, saciedade, aprender que não precisa comer aquilo, aprender que você não vai querer, assim, estar triste, estar chateada com algo e ir lá e descontar na comida, né, igual falam, você ficar comendo as suas emoções, né? Vai durar o quê? 5 minutos ali, aquele chocolate, que você vai estar feliz e depois você vai vir a tristeza e a culpa e tudo mais. Então, é uma coisa que você precisa entregar nas mãos de Deus, né? A gente tem que fazer essa oração se arrependendo por esse pecado da gula, e pedir para Deus forças. É Ele que nos dá força, né? Ele é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de esperança e de força para atravessar tudo, né? A gente pensa que a gente só vai buscar Deus na hora de um câncer, uma coisa mais forte, uma traição, mas não, né? Não existe, para Deus não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Então são tudo coisas que Deus quer trabalhar em nós, por mais pequenas e simples que a gente acha que é, mas são coisas que Deus quer trabalhar em nós, então que é importante a gente abrir o coração, quebrantar o coração, ouvir o que Ele tem a falar e seguir à luz da Bíblia tudo que Ele tem para nos ensinar. E o nosso propósito aqui não é dizer para você o que você deve ou não fazer, né? Até porque a gente não é perfeito, a gente também tem as nossos erros, nossas falhas. Eu, por exemplo, estou recomeçando. Então é mais para te inspirar a seguir em frente, né? A não desistir, a dar o primeiro passo. Se por acaso você em algum momento desistiu, se desmotivou, para você se desafiar, para você saber que você não está sozinho nessa, né? Então a gente quer trazer testemunho de outras pessoas que estão passando por coisas parecidas, por situações parecidas, ou que já conquistaram, né, o peso ideal, mas ainda continua se cuidando porque sabe que não pode estagnar, não pode parar, não pode voltar atrás. Então o podcast é para inspirar você e andar de mão dadas, para você ouvir e falar, poxa, não tô sozinha nessa. Tem gente comigo, tem gente passando pelas mesmas coisas, ou tem gente passando por coisas parecidas, então vamos junto nessa. Sim, nós queremos caminhar junto com você. E se esse episódio tocou no seu coração, curta, compartilha com alguém que também precisa desse incentivo, né? Vê que ela não tá sozinha, nos siga ali no Spotify, no Instagram, curta, se inscreva no YouTube para não perder os próximos episódios, né? Assim você também vai nos ajudar a chegar em mais pessoas. É isso aí. E obrigada a você que nos ouviu até aqui, esteve junto com a gente, prestigiando o nosso podcast e ouvindo e conhecendo um pouco mais da nossa história, de como esse podcast também surgiu. A gente fica muito grata. E eu vou deixar um spoiler para vocês, porque no próximo episódio a gente vai ter a primeira convidada testemunhando aqui como foi a rotina dela, o tempo de transformação, né? Muita fé, muita perseverança. Ela vai estar com a gente, compartilhando um pouco da história dela, dos altos e baixos, dos desafios, e vai ser muito legal e eu conto com vocês. Até lá!